Vamos lá, questão de número 121. Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e em 2010 o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo, visto que para o seu aperfeiçoamento é necessária a atuação do Tribunal de Contas da União e do órgão público a que estava vinculado o servidor. Certo ou errado? Se você respondeu certo, você acertou. É isso mesmo, olha. Pessoal, nós vimos que ato complexo é aquele que necessita de duas manifestações de vontade em órgãos diferentes. Então nós temos aqui a manifestação do Tribunal de Contas da União e ainda o órgão a que servia esse servidor público federal. Você nem precisa analisar se o texto estava plenamente correto. Se você soubesse que ato complexo ele possui, veja a letra C, duas manifestações de vontade em órgãos diferentes, então você matava a questão. O ato administrativo composto, ele possui duas manifestações de vontade no mesmo órgão. Uma vai ser principal e outra secundária. O ato complexo, duas manifestações de vontade em órgãos diferentes. Questão de número 122. Questão muito fácil, olha. A administração pode anular seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Certo ou errado? A questão está errada. Muitos caíram na minha pegadinha ao falar que era muito fácil. Não é tão fácil assim. Você tem que prestar atenção. O que está pedindo a questão? Essa questão está te induzindo ao erro. A administração ela não pode anular seus próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Ela pode anular seus próprios atos quando houver ilegalidade. Aqui ela poderia o quê? A administração pode revogar. Então, ela vai revogar seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade. E vai anular quando for eivados de ilegalidade. Então, quando forem ilegais, ela anula. Quando for legal, ela vai rever quando inconveniente ou inoportuno. Ok? Questão errada. Questão 123. Dizer que um ato administrativo é discricionário significa que analise as alternativas e marque sua resposta. E a resposta correta é a letra E. Foi editado com base na conveniência e oportunidade conferida pela lei ao administrador, o que não dispensa a demonstração do interesse público nem o controle de legalidade pelo poder público. Olha, o interesse público é o princípio da administração, é um princípio. Então, é necessário o interesse público para que, mesmo no ato discricionário, é a base, é o fundamento do ato discricionário, é ali o interesse público. Agora, o Poder Judiciário, ele nada, nem a ameaça de direito, não está excluído, lesão ou ameaça de direito está excluído da apreciação do Judiciário. Nada está isento da apreciação do Judiciário. Por isso, a letra E está correta, é o nosso gabarito. A letra A está errado porque está dizendo aqui, olha, não pode ser objeto do controle de legalidade. Errado, erradíssimo. Letra B, depende de autorização legislativa para sua edição? Não, é discricionário. Letra C, permite análise de mérito e vinculação quanto à conveniência e oportunidade? Não, o judiciário ele não vai avaliar o mérito, sim a legalidade. Letra D, afasta o controle de oportunidade e conveniência, admitindo apenas revogação nos casos de ilegalidade. Já está errado, revogação nos casos de ilegalidade não, anulação. Então existem vários erros. Resposta somente a letra E. Questão de número 124. No que diz respeito à convalidação dos atos administrativos, é correto afirmar que... E a resposta é a letra B. Alcança atos que apresentem defeitos sanáveis, desde que não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Veja, olha, convalidação é o ato jurídico que com efeitos retroativos sana vício de ato antecedente, de modo que ele passa a ser considerado como válido desde o seu nascimento. Então, voltando à questão, observe, alcança atos que apresentem defeitos sanáveis. Então, ele vai ser o quê? Convalidado.
se não houver lesão, desde que não acarrete lesão, interesse público, nem prejuízos a terceiros. Isso é a convalidação, ok? Então, resposta correta, letra B. Questão de número 125. A revogação de um ato administrativo poderá ser ordenada. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra A, você acertou. Estamos falando de revogação. Revogação é rever seus próprios atos. Quem faz? Somente a administração pública. O Poder Judiciário ele vai anular quando houver ilegalidade. Por que o Judiciário não rever? Porque se a revisão, a revogação, será na conveniência e oportunidade, ou seja, será no mérito. E o Poder Judiciário não alcança o mérito se não houver ilegalidade. Somente o Judiciário está errado, letra D. Poder Judiciário também está errado, letra E, Poder Judiciário. Tranquilo? Somente a letra A está correta. Questão de número 126. Pietra, servidora pública do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, praticou o ato administrativo válido, porém discricionário. No entanto, 5 dias após a prática do ato, revogou motivada por razões de conveniência e oportunidade. A propósito do tema, marque a sua resposta. Já respondeu? Vamos fazer junto essa questão. Olha, letra A. A revogação não se dá por razões de conveniência e oportunidade. Está errado, que nós já vimos que a revogação se dá sim por conveniência e oportunidade. Olha, letra B. O ato discricionário não comporta revogação. Errado. O ato discricionário é sim passível de revogação. Letra C. Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. E fiquei na dúvida. Vamos para a letra D então. A revogação opera efeitos retroativos. Olha, a revogação, sim, ela tem efeitos retroativos, só que mesmo assim será respeitado direitos adquiridos, ato jurídico perfeito, coisa julgada, mas opera sim com efeitos retroativos. A letra E, a revogação pode se dar tanto... Desculpa, pessoal, desculpa. Na letra D aqui, a revogação não opera efeitos retroativos. O efeito ex nunc aqui. Então, a letra D corrige a revogação, ela não opera, por isso está errada. E a letra E, a revogação pode se dar tanto pela administração pública, Poder Executivo, quanto pelo Poder Judiciário, que nesse caso ocorre apenas em situações excepcionais. Errado, porque o Poder Judiciário ele não vai revogar, ele vai apenas anular quando ilegais. Portanto, o que está correto é somente a letra C. Vejamos o texto. Olha, já vimos aqui que o efeito é ex nunc, portanto, não possui efeitos retroativos. Agora, olha abaixo, o último ponto aí. Não tem limite temporal, somente limites materiais. Exemplo, direito adquirido, ato vinculado, ato que já esgotou seus efeitos. Então, olha, ato que já esgotou os seus efeitos, ele não será revogado. Ato que já esgotou seus efeitos não será revogado. Olha a letra C. Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. A Fundação Carlos Chagas, em 2014, considerou como correta e realmente está correta. Perfeito? Então vamos para a próxima questão. A administração pública estadual concedeu licença a determinada empresa privada para a construção de um edifício em terreno próprio. Sobre o mencionado ato administrativo, é correto afirmar que... Qual a resposta correta? Se você marcou a letra B, você errou. Correta a letra A. Se trata de ato administrativo vinculado. Nós vimos na nossa aula teórica, se preenchidos requisitos, a licença para construir é ato administrativo vinculado. Em regra, ato administrativo vinculado, essa licença para construção. Próxima questão, questão de número 128. O ato administrativo com vício de legalidade somente pode ser invalidado por decisão judicial, certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou, porque nós sabemos que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício, quando houver ilegalidade.
o judiciário pode anular, mas a administração também pode anular seus próprios atos. Lembra da autotutela? Ela pode anular também seus próprios atos. E ainda pode revogar, por questão de conveniência e oportunidade. Questão de número 129. Quando o vício do ato administrativo atinge o motivo e a finalidade, não é passível a sua convalidação. Certo ou errado? Questão mais difícil, está? Certo. Vejamos, olha. Convalidação é o ato jurídico que, com efeitos retroativos, sanam vício de ato antecedente, de modo que ele passa a ser considerado como válido desde o seu nascimento. É a convalidação. Vejamos aí na última linha, olha. Atinge os elementos, competência e a forma do ato administrativo. A convalidação atinge a competência e a forma somente. Então você tem que memorizar isso para a sua prova. No caso da convalidação, ela vai atingir somente a competência e a forma. A questão dizia o seguinte: quando o vício do ato administrativo atinge o motivo e a finalidade, não é passível de sua convalidação. É verdade. Somente quando atinge a competência e a forma. Próxima questão, questão de número 130. Anulação de ato administrativo pela administração pública independe de provocação e produz efeito ex tunc. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Isso mesmo, a anulação. Cuidado com essas palavras, na hora a gente empolga e às vezes é revogação. A anulação de um ato administrativo pela administração pública independe de provocação. Não precisa ser provocado. O judiciário percebeu que, pela administração pública, a administração percebeu que esse ato é ilegal, ela pode revogá-lo, ela pode, anulá-lo. Ela pode anular seus próprios atos e produz efeito ex nunc, desde o nascedouro, desde o início, efeitos retroativos, diferente da revogação, que é por motivo de conveniência e oportunidade e possui efeitos ex nunc, não possui efeitos retroativos. Tranquilo? Terminamos aqui nosso vídeo, eu aguardo você na próxima aula.